Seja bem-vindo ao curso de poker para iniciantes da Easy Range. Esse aqui é o vídeo de número 3 e a gente vai tratar sobre alguns dos principais termos do poker. Os termos que eu vou te mostrar aqui são matemáticos. Eu vou te mostrar a aplicação matemática dele, mas eu quero que você entenda o conceito e o que significa cada um deles. A parte da matemática, se não ficar muito claro para você, não tem problema nesse momento do seu desenvolvimento. Você vai conseguir, à medida que você vai estudando, à medida que você vai se familiarizando com esses termos e com a matemática em si, ele vai acabar ficando comum para você. E aí você vai entender com muito mais praticidade. O primeiro termo é valor esperado, ou, do inglês, expected value. Nos artigos de poker você vai ser apresentado a ele com essas letras EV. E significa o resultado esperado de uma aposta feita repetidas vezes. Se você vai jogar um cara ou coroa, e aí o jogador A aposta R$1 e o jogador B aposta R$1 e ambos escolhem uma das faces da moeda e jogam a moeda para cima, intuitivamente você entende que essa aposta ela tende a zero. É uma aposta que é um empate no longo prazo. Uma hora um vai ganhar, outra hora o outro vai ganhar e assim por diante. Sempre que um ganhar vai ganhar R$1, sempre que ele perder ele vai perder R$1 e ele vai ganhar 50% das vezes. Então, intuitivamente, você entende que isso aqui é um valor esperado no longo prazo igual a zero. Eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso no poker, para calcular cada uma das jogadas. Primeiramente, você tem que ter em mente que qualquer aposta tem uma probabilidade de ganho, um risco de perda e os prêmios envolvidos nessa aposta. Então, o valor esperado é simplesmente a somatória de todos esses eventos. Deixa eu te explicar com um exemplo prático, que aí você vai entender mais fácil. Um jogador vai all-in com 15 blinds no small, nós estamos no big com Ice 4 off e vamos optar aqui pelo call. Então vamos mostrar aqui, todo mundo vai foldando, o jogador no small aqui, ele vai all-in com 1.488 fichas, no blind 50-100, ou seja, praticamente 15 blinds. Como eu faço para saber se esse call aqui é lucrativo ou não? Eu preciso saber qual é a probabilidade que eu tenho de ganhar essa mão, qual é o risco que eu tenho de perder, no caso de vitória, quanto eu ganho, no caso de derrota, quanto eu perco. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui um software para fazer esse tipo de cálculo. Eu vou te mostrar muito mais sobre ele e sobre alguns outros no vídeo 4, então fique tranquilo se você ainda não conhece. Esse aqui é o Equilab. Aqui eu vou escolher qual que é o range do vilão que vai all in. Eu vou colocar aqui 35%. Nós estamos com o Ice 4 off. Então, a gente tem que a probabilidade de ganhar essa mão é de 46%, enquanto que a probabilidade de perder é 54%. Então vamos começar aqui a preencher a nossa tabela. 46% probabilidade de vitória, 54% probabilidade de derrota. Quando eu ganho essa mão, quanto eu ganho? Eu ganho o valor que está aqui no pote, né? Quanto ele apostou, o meu Big Blind, os antes. Total 1.696 fichas. Quando eu perco, quanto eu perco? Eu perco o valor do call. Se eu já apostei 100, para dar o call de 1.488, eu preciso de pagar 1.388 fichas. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Como eu te falei, o valor esperado é a somatória desses eventos. Então eu vou ganhar, se eu fizer essa aposta várias vezes, eu vou ganhar 46% das vezes. E quanto que eu ganho? Eu ganho 1.696 fichas. Eu vou perder 54% das vezes. E quanto eu perco? 1.388 fichas. Então eu tenho essa conta aqui, vamos fazer junto. Eu tenho 1.696 vezes 0,46, que é a probabilidade de eu ganhar, e vou subtrair o valor que eu perco. Então eu tenho 1.388 vezes 0,54. Então eu tenho aqui um valor positivo de 30,64 fichas. Então se eu jogar isso aqui no longo prazo, repetidas vezes, a somatória entre as vezes que eu vou ganhar e as vezes que eu vou perder, vai me dar um valor de 30,64 fichas positivo. Você lembra que no vídeo anterior eu te falei que você deve se acostumar a trabalhar com Big Blinds? Esse aqui é o caso, você tem que trabalhar com Big Blinds para você entender se essa aposta é lucrativa ou não. O valor do Big aqui você vê que está em 100, então simplesmente eu vou dividir esse 30 aqui por 100 e vou saber o valor de Big Blind por aposta.
eu tenho aqui que se eu fizer essa aposta repetidas vezes, eu vou ganhar 0,30 Big Blinds a cada aposta realizada. Então é uma aposta lucrativa. O próximo termo que eu quero te mostrar é de pot odds. O que seria um pot odds? É nada mais do que a razão entre o pot final para o custo que eu tenho daquela aposta. Deixa eu te mostrar de uma maneira prática aqui no mesmo exemplo anterior. Qual que é o meu pot odds aqui? Para eu dar o call, eu preciso pagar 1.388 fichas. E o pote que eu vou disputar, o pote total, vai ser o valor que já tem no pote, 1.696, mais o valor que eu tenho que dar o call, 1.388. Então, eu preciso dar um call de 1.388 para disputar um pote total de 3.084. Eu preciso pagar 1.388 e vou disputar um pote de 3.084. Vamos fazer essa conta aqui para a gente ver qual que é o nosso pot odds. Eu tenho 1.388 para pagar e vou disputar por 3.084 fichas. Então, vou multiplicar por 100, eu tenho 45% aqui de pot odds. Se você usa o Universal Replayer, ou o Hold'em Manager, ou qualquer outro replayer para você ver as suas mãos, você vai encontrar esse número aqui, ó, 45% de pot odds aqui. Então, na verdade, o que é o pot odds? Eu vou dividir o valor que eu preciso para entrar nessa aposta pelo prêmio total que essa aposta vai gerar, que esse pot vai gerar. E aí eu tenho meu pot odds, nesse caso 45. Bom, lembra que naquele exemplo, quando eu falei sobre o valor esperado, eu te falei que a gente tem que considerar o valor aqui que a gente ganha, multiplicando pelo quanto a gente ganha, o valor que a gente perde multiplicado por quanto a gente perde. A gente tinha 46% de chance de ganhar essa mão. E aqui eu tenho 45% de pot odds. Eu chego numa conclusão aqui que para uma aposta ser lucrativa, ela precisa ter a probabilidade de ganho maior do que o pot odds. Então, nesse caso aqui nosso, a gente tinha 46% de probabilidade de vitória e um pot odds de 45%. Então, basicamente, desse vídeo, eu quero que você entenda esse conceito. Todas as apostas, para ser lucrativa, a probabilidade de ganho tem que ser maior do que pot odds. O jogador de pôquer, ele faz escolhas. O tempo todo ele está fazendo escolhas. E um jogador de pôquer bom, ele precisa entender que ele vai fazer as melhores escolhas, independente do resultado. Só que se ele fizer as escolhas com uma probabilidade de ganho maior do que o pot odds, no longo prazo ele vai ser um jogador muito lucrativo. Basicamente, esse é o conceito mágico do poker. Eu vou te trazer mais um termo aqui, que é o ICM. Esse é um conceito também que você não precisa se aprofundar muito, não precisa se preocupar com ele, mas é bom que você entenda que ele existe e o que significa, para que quando você ouça nas mesas, você já esteja um pouco familiarizado. Então, o ICM, ou Independent Chip Model, ele é um modelo matemático usado em FTs para se calcular o melhor acordo possível. Ele calcula a quantidade de ficha que cada jogador tem e a probabilidade que ele teria com aquelas fichas de ganhar o torneio pelo prêmio total. Então ali ele faz um balanceamento entre as fichas e os valores dos prêmios para se determinar qual é o valor para cada ficha correspondente ao cada stack ali dos jogadores que estão na FT. Basicamente é isso. Então só quero que você entenda isso. O ICM é um modelo matemático para se calcular os prêmios num caso de acordo lá na FT. Se você tem alguma dúvida, eu sei que esse conteúdo aqui é um pouco chato, um pouco pesado. Talvez você precise assistir esse vídeo mais de uma vez. Mas se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários ou mande para a gente por e-mail, que lá no próximo vídeo, no vídeo 5, nós vamos tratar de novo e vamos responder as suas dúvidas. Um abraço e até sexta-feira.